Recorda-se que no dia 1 de março assinalamos o Dia Internacional da Proteção Civil e aqui também no nosso programa, e que pode naturalmente rever no RTP Play, abordamos todas as questões ou algumas das questões envolvidas à proteção civil. Então o repto ficou lançado de que, a partir de agora, teremos então uma rubrica que será mensal a falarmos destas questões, e no dia de hoje temos a oportunidade de estarmos à conversa sobre as diferentes comunicações de emergência na região autónoma da Madeira. Ou seja, você está aí em casa e presencia alguma emergência. O que é que faz? Para onde liga? Que informações deve ou não deve dar? E, efetivamente, também os corpos que estão associados ao plano de emergência, como é que a comunicação funciona entre eles? Vamos então dar as boas-vindas ao engenheiro de telecomunicações, o Paulo Fonseca. Bem-vindo, Paulo. Boa tarde, obrigado pelo convite e a oportunidade de falar sobre as comunicações de emergência na região autónoma da Madeira. Sendo que, se calhar, eu até seria curioso começarmos, porque esta semana já estão a desenvolver o projeto do Ciresp Bootcamp. O que é exatamente este projeto? Exatamente. O Ciresp Bootcamp é um projeto da própria Ciresp que envolve um conjunto de ações de formação nos primeiros dias, um seminário que decorreu durante o dia de hoje e depois, nos últimos 2 dias, vai decorrer um conjunto de demonstrações e vai culminar com um exercício prático para demonstrar a efetividade dessas mesmas soluções. E agora, no que toca à nossa conversa, que naturalmente vocês aí em casa já sabem que podem participar, ligando 291-709-133. Sendo que, perante uma situação, e tivemos o aluvião, tivemos já algumas situações mais catastróficas, ainda assim também a emergência acontece no nosso dia-a-dia e há situações que precisamos de que alguém nos socorra. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ligar para o 112. O 112, não sei se a maior parte das pessoas sabem, é atendido pelo operacional da PSP. Se for uma situação de proteção civil, essa chamada é transferida para a nossa central de comunicações. Numa situação em que é necessário uma ambulância, uma emergência pré-hospitalar, a chamada é atendida por um enfermeiro que faz um conjunto de perguntas que são importantes para priorizar aquela ocorrência. Depois, o acompanhamento dessa mesma situação é feito por um operacional do SIC, um operador de telecomunicações, que depois faz o despacho dos meios, o que é o despacho? É basicamente o entrar em contacto com as entidades para poder depois enviar os meios para o local. Quando fala que a chamada é atendida por um agente da PSP regional ou nacional? Porque falamos de regional. Número de emergência, mas quando fazemos a ligação aqui da Madeira, é logo direcionado para... É logo para a região, ou seja, um cidadão que liga para o 112 e que se encontra na Madeira, a chamada é direcionada para o Comando Regional da PSP. Porque às vezes ficamos na dúvida se devemos ou não já dar as indicações, mas você conhece a Madeira ou não conhece a Madeira, não é? No sentido de não sabemos se efetivamente estamos a falar por uma extensão do continente, mas aqui já acaba por nos deixar esclarecido. Sendo que quais são as emergências que devem ser utilizadas para esse recurso? Devem ser o mote para a utilização do 112? Tudo o que for emergência, tudo o que for questões de segurança, deve-se utilizar o 112. Consegue dar o exemplo, Paulo? Por exemplo, qualquer situação de acidente, de qualquer necessidade de ambulância, uma situação de agressão, por exemplo, apesar de não poder ou pode acontecer não chegar à proteção civil, mas o número a utilizar é sempre o 112, que é o número europeu da emergência. E é mais rápido, mais célere, quando me diz é ligar o 112 ou, por exemplo, se for uma emergência médica, ligar a um hospital, ou versus uma situação de agressão, ligar diretamente a uma esquadra da polícia ou ligar ao 112? Deve-se ligar sempre o 112. E porquê? Porque nós temos um sistema integrado. Ou seja, o sistema está pensado para passar por vários patamares que são importantes para dar resposta a essa emergência. Ou seja, mesmo que eu esteja a evidenciar uma situação de assalto, certo, vamos supor, ou então um acidente rodoviário na minha localidade, na minha rua, ligo à polícia judiciária da localidade ou ligo ao 112? Liga o 112. Imediatamente, ou seja, para dar a informação dessa mesma ocorrência.
E depois, internamente, como é que funciona? Diz-me que explicou até agora que o agente atende a chamada e depois, naturalmente, vai fazer esse encaminhamento. Como é que depois, internamente, conseguem comunicar-se para garantir que todos estes diferentes organismos estão interligados e conseguem dar uma resposta o mais rápido possível? Ou seja, a partir do momento que é feita a passagem da chamada de socorro, que é aquilo que nós chamamos e este processo, é feito um despacho de meios, isto é, o empenhamento dos vários meios de socorro para o terreno através de comunicações rádio. Ou seja, os operacionais, os operadores da central têm um conjunto de equipamentos, consolas de despacho, que utilizam para entrar em contacto com as várias entidades para depois os meios poderem ir para o terreno. Portanto, acaba por ser tudo uma forma rápida de se comunicarem. Estamos a falar, efetivamente, numa operacionalização de todos os serviços? Exatamente, é uma forma muito rápida e dedicada para este tipo de comunicação, ou seja, não está dependente, apesar de nós também termos redundâncias para as comunicações telefónicas, fixas, a comunicação rádio é sempre o tipo de comunicação que deve ser utilizada preferencialmente para a componente operacional. Pode parecer uma pergunta estranha, mas naturalmente para nós conseguirmos também perceber tudo. E numa situação em que as telecomunicações de nós acaba por estar impedidas, não é? A situação do aluvião, em que as pessoas não conseguiam contactar-se umas às outras, vocês fazem a utilização de outra forma, a utilização do rádio permite que haja essa comunicação, independentemente de qual seja a catástrofe que esteja a acontecer? Eu até posso responder desta forma, ou seja, nós temos várias redundâncias nos nossos sistemas. Por exemplo, o Serviço Regional de Proteção Civil, para além de uma central telefónica, também tem uma central alternativa que entra em função quando a outra deixa de funcionar. Ou seja, nós temos sempre uma capacidade, um plano B. E em tudo aquilo que diz respeito à emergência, existe sempre um plano B. Naturalmente, que quando falamos em emergência, é claro que a emoção vem ao de cima. E quem está a ligar, um minuto parece uma eternidade. E as perguntas parecem infindáveis para uma situação que aos nossos olhos são óbvias, que precisam de auxílio. Mas claro que é preciso priorizar e naturalmente que existem uma série de triagens a fazer. Qual é o conselho que o Paulo dá às pessoas quando ligam, o que é que devem mencionar, o que é que não devem mencionar, o que é importante, porque também às vezes descrevemos demasiado ou damos demasiada informação e não vamos direto ao assunto para facilitar a informação que o agente está a receber. Então, o que é importante nós mencionarmos? É importante seguir as orientações do operador. O operador vai fazer as perguntas que são importantes para aquele tipo de ocorrência. O que é muito importante que a pessoa que está ligada não deve fazer é nunca desligar a chamada antes do operador dizer para o fazer. E se acontecer, por exemplo, a chamada de ir abaixo, vocês ficam com o registro do número e conseguem ligar de novo? Nós temos a informação, recebemos a informação automaticamente pelo sistema e conseguimos voltar a ligar se essa situação ocorrer. É porque de repente eu lembrei-me, e numa situação, não é comum na Madeira, mas se acontecesse um rapto e a pessoa liga discretamente para o 112 como uma forma de tentar que se sinaliza essa situação? Essa situação é atendida pela PSP, que depois vai fazer as várias perguntas e vai tentar despistar, no fundo, o que é que se está a passar. Em termos, acabam por ter uma noção de quantas vezes é ocorrido ao 112 aqui na Madeira? Fazem esse tipo de registros? Fazemos esse tipo de registros e não posso falar pelo 112, mas eu posso falar pela Proteção Civil. E relativamente ao número de ocorrências por dia, estamos à volta dos 100 ocorrências por dia, em que 90% dessas ocorrências são do tipo emergência pré-hospitalar, ou seja, um pedido de ambulância, necessidade de transporte para o hospital. Hoje em dia, os madeirenses acabam por ter a calma de vida e conseguem efetivamente comunicar com toda a informação que é necessária? Ou existe sempre um desespero, uma mistura? Numa situação destas, é normal que as pessoas estejam emocionalmente alteradas. Muitas vezes estão a ligar por causa de uma situação com um familiar e é papel do operador também conseguir facilitar essa comunicação.
Paulo, não sei se há alguma coisa mais a acrescentar para as pessoas. Eu penso Só tenho a agradecer. Muito obrigada uma Obrigado. vez mais também. Depois daqui, se calhar, a um mês, teremos mais a oportunidade então de mensalmente abordarmos a questão da emergência para que possa estar informado e saber a cada uma destas rubricas como proceder. Hoje abordamos a questão da comunicação, a relembrar que o número 112 acaba por ser sempre o contacto que deve ligar para poder estar numa situação de emergência e depois, naturalmente, atempadamente responder às questões do agente, do operador que estiver do outro lado. Vamos a mais um momento musical.